imersão, e eu estipulei, digamos que um tema dentro desse tema, para ficar bem redundante, para você gravar melhor, que é como é o ser humano sem Cristo. Ok? Como é o ser humano sem Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vocês farão a leitura todos juntos do verso 1 ao verso 10. Eu pensei nos slides não só como algo que vai estar ali lembrando de alguma coisa, do tipo, se eu devagar você vai saber sobre o que eu estou falando porque tem um slide. Mas eu pensei nos slides como um resumo daquilo que eu vou estar passando para vocês, e também como uma bengala para você conseguir responder as questões depois, na hora do grupo, né? Vocês sabem que logo depois daqui vocês vão poder questionar, né, tirar dúvidas e também, principalmente, até reafirmar tudo aquilo que foi tratado aqui durante a noite, nos próximos dias. Então, o que está no slide é basicamente respostas para as perguntas. Então, se você não está vendo o slide e tem medo do que você vai responder depois para o líder do seu grupo, você pode, pelo menos na minha parte, se apoiar naquilo que vai estar no slide. Tá bom? Com isso, eu quero também dar um incentivo a vocês, para que vocês prestem bem atenção naquilo que vai estar projetado ali, óbvio, naquilo que eu vou falar, mas também anotem. Comentando com a minha esposa, e para dar uma ênfase, né, que ela está aqui comigo também, com a Amanda ontem à noite, eu estava comentando que a gente tem muita criança aqui, né, pré-adolescente, adolescente. Não vou chamar de criança, né, se você fala que é criança, já fica mordida. Então, pré-adolescente, né, desculpa, isso, jovenzinhos, a partir de 11, 12 anos e tal. E às vezes não sabe o que anotar, né? Tem um blocão enorme aí para anotar, mas vou anotar o quê, né? Então eu estou dando uma dica, você anota o que está no slide, tá bom? Às vezes vai ter até bastante coisa, você precisa até ser rápido e ao mesmo tempo ouvir o que eu estou falando. Já abriram, né? Efésios 2, vocês farão a leitura do verso 1 ao 10. Tá bem? Quem vai puxar a leitura aí? André, o clamor do povo pede que a sua voz puxe a leitura. Tá bom, então eu puxo. O garçom tem que... Vocês podem puxar antes de eu abrir, perfeito. Aí sim. Ok, eu quero que você agora tire ou preste mais atenção nos primeiros 3 versículos. A minha proposta não é expositiva, mas da mesma forma eu quero usar esse texto aqui de manhã e de noite e dividi-lo dessa forma, que do verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito da nossa condição sem Cristo, e do verso 4 ao 10, a respeito da ação de Deus que causa em nós algo que nós só recebemos em Cristo, ok?
Então, primeiramente, você pode até anotar aí Efésios 2, verso 1 ao 3, que trata a respeito da nossa condição, mortos em nossos delitos e pecados, nos quais você, ainda que não reconheça isso nesse momento, você andava profundamente, ainda que você ache que você não praticava um pecado muito grande, um pecado aí que interferia na vida das pessoas, você não fazia mal a ninguém, você cometia lá o seu pecadinho escondido, e isso também estava te levando para a condenação, porque sem Cristo nós não somos perdoados, e apenas em Cristo nós recebemos reconciliação, como a gente viu ontem. Sem Cristo nós somos filhos da ira, certo? É a parte principal desse breve trecho aí de Efésios 2, verso 1 ao 3. Sem Cristo nós somos filhos da ira, ok? Você deve concordar comigo que a gente tem percebido, não que isso não acontecia antes, mas é porque a gente é cada vez mais bem informado a respeito do que está acontecendo no mundo, a respeito do que está acontecendo na nossa vizinhança, inclusive. Às vezes você não sabe nada da vida do seu vizinho, mas de repente ela ou ele vai lá no Facebook e publica um textão. E você, curioso, vai lá e lê o textão e percebe que a vida daquela pessoa que parecia ser algo tranquilo, na realidade é terrível a realidade que ela está vivendo, ele está vivendo no casamento, na saúde, com algum conflito interno e etc., que é muitas vezes exposto na rede social. Então, cada vez mais a gente tem informações a respeito do que acontece na vida dos outros, e principalmente daquilo que é ruim. As pessoas estão, inclusive, com vontade de compartilhar aquilo que é ruim, e daí chega numa disputa, né? Quem tem a vida pior? Eu chego lá e falo assim: oi, tudo bem? Nossa, mais ou menos, uma dor nas costas. Você está com dor nas costas? Rapaz, estou com uma dor no joelho. Fala: nossa, é que você não conheceu meu primo, que está com uma dor de cabeça há semanas. Rapaz, é minha avózinha, coitada, e etc. E vai competindo aí quem tem a vida mais dolorida. Mas isso é fruto de pecado, obviamente, mas eu não quero falar sobre isso com vocês. Eu quero falar que, provavelmente você concorda comigo, que as injustiças, né, a maldade, a todas aquelas situações que a gente olha e vê assim, cara, isso não é do desejo de Deus, isso não faz parte da característica de Deus que a gente encontra na Bíblia e tem sido manifesta por causa do pecado e do diabo na minha vida ou na vida daqueles que estão ao meu redor. A injustiça, a maldade, a violência, a desobediência, a corrupção, infidelidade, promiscuidade, falsidade, engano e impureza. Tudo isso você vê no mundo. Tudo isso você pode, inclusive, estar vendo na sua vida. E se você concorda com isso, com as duas coisas, isso é verdadeiramente terrível. Então, estes e outros males, a gente sintetiza na Bíblia com uma palavra que as define, o que está por detrás dessas posturas, desses comportamentos. Qual que é essa palavra? Isso, pecado. Gostando da participação de vocês. O que é pecado? A gente pode definir, né, a palavrinha grega mais usada ali, amartia, pode pôr até um H ali, se você achar por bem, tá bom? Significa basicamente errar o alvo. Era a palavra usada para falar da condição de errar ou não alcançar um alvo e de não participar de alguma coisa, de perder ou de se enganar. Tudo isso a gente encontra num livrinho chamado Léxico, que define lá as palavrinhas que você procurar, grego e hebraico no meu caso. Então a palavra pecado descreve a condição de erro, engano de todas as pessoas. Não é só minha ou sua ou daquele que você tem certeza que peca porque faz isso publicamente, cotidianamente, mas define a condição de todos nós. No Novo Testamento, os pecados, quando eles são listados, eles abrangem práticas como adultério, mentira, furto, homicídio, orgulho, ira, vaidade, arrogância, avareza, ingratidão, vício, sensualidade ou luxúria, falta de afeto, de domínio próprio, traição, ódio, egoísmo, ciúme, inveja,
crueldade e até mesmo enfermidades, porque se não fosse pecado a gente não ficaria nem doente. Dessa lista aqui, você se reconhece praticante de alguma coisa? Adultério, mentira, furto, homicídio, orgulho, ira, vaidade. Pode pensar, homicídio, nossa, né? Exagerou um pouquinho, né? Só que se a gente for para o Novo Testamento, a gente vê Jesus ampliando o não matarás, dizendo que se a gente odiar o nosso irmão, a gente está ferindo a Deus. Então, o homicídio no sentido do ódio falado por Jesus, você já o recebeu, já percebeu na sua vida? Aquele ódio de alguma pessoa, e você pode dizer, claro que já, mas também, né, depois do que ela ou ele fez para mim, né, isso não é justificativa, né? Seu sentimento ele não pode estar firmado naquilo que as pessoas fizeram por você, porque se tivesse, você jamais teria ódio, porque Deus te ama profundamente. Então, se você conduzisse a sua vida conforme aquilo que Deus expressa a você, grande amor, sacrificial amor, ao ponto de ofertar seu único filho para perdoar o seu pecado, você não teria ódio de ninguém, porque você ia se firmar em posturas semelhantes à de Jesus. Né? Se a sua desculpa é essa, eu odeio porque a pessoa fez isso e aquilo contra mim. Então, você deve amar profundamente e jamais odiar, porque Deus te ama profundamente e fez o que fez por você. Veja que é difícil a gente usar esse tipo de argumento, né? Passa o slide, por favor. Até que a gente viu sobre o significado e exercício do pecado, mas no humano, o que ele é? É errar Perdão, eu sabia que ia travar nessa palavra, cara. Eu fui teimoso. É errar sucessivamente. Obrigado, na segunda, né? Sucessivamente. E a ideia é do tipo, toda vez que você se esforçar, e quem já me ouve há algum tempo, com certeza reconhece essa frase. Você pode dormir à noite do tipo, Deus, perdão, Senhor, eu sou horrível mesmo, mas amanhã o Senhor vai se surpreender comigo, porque desde manhã eu vou já colocar no meu despertador e escrever assim, ore agora. Ore agora, do tipo, você acorda e já olha, é verdade, eu me organizei para orar logo cedo, porque eu não desejo pecar nesse dia. Porque eu sei que pecado desagrada a Deus, e eu me programei, e Deus vai se surpreender comigo. E então, no café da manhã, você já faz oração que você mal faz no almoço, no café da manhã você já está fazendo. Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor, é prova viva. Viva não, né? Porque provavelmente vai estar morto ali na sua mesa, mas é prova real, visível, do seu amor, do seu cuidado por mim. E no almoço, e no cuidado com as pessoas, até que em um momento, ainda que passe desapercebido por você, você vai ter pecado, porque isso ainda está diante de você. E você ainda está em processo de santificação, que é aquilo que a gente vai ver o dia inteiro amanhã. Por isso que eu vou parar aqui. Errar, ou a pecaminosidade humana, em nós, leva-nos a desejar muitas vezes agradar a Deus, mas errar nessa atitude, porque a raiz do pecado, aquilo que está fundamentando e faz com que o pecado fique vivo em mim e em você, é a inimizade contra Deus. Porque sempre que a gente peca, a gente está, na verdade, se opondo. A gente está se opondo contra Deus. Deus diz não, eu digo sim. Deus diz sim e eu digo não. E assim é. Você pode analisar, por mais que você seja criança, ou pré-adolescente, ou jovenzinho. Você pode analisar a sua vida. Você já parou para analisar a sua vida? Você já parou para pensar a respeito dos seus comportamentos e pensamentos? A gente, quando é mais moleque, né, pelo menos falo por mim, eu não lembro de eu parar para consultar aquilo que eu estava escolhendo fazer. Até um dia em que, é absurdo, né? Mas são experiências que acontecem na nossa vida e que falam com a gente, necessariamente não vai falar com você, mas eu quero dar só o exemplo. Um dia eu estava do lado de fora da minha casa, minha mãe sempre costurou, e ela estava ali na máquina dela, que era bem barulhenta, assim, e eu batia na janela e falava, abre a janela, ah, não, estou costurando, estou ocupado, blá, 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 blá. Sabe como criança é? Insistia, até que eu falei assim, mãe, abre a janela, senão eu não sou mais seu filho. Nossa, que erro terrível, cara. Minha mãe, ela ficou chocada, porque eu era moleque, assim, devia ter 8, 9 anos, e eu falei daquilo, já com aquele senso de arrependimento, um pouco constrangido, mas já tinha falado, e de repente eu ouvi, não minha mãe, mas meu pai vindo
até mim. E a mãe, você já consegue fugir, quem sabe, né? Não sei como é a sua, talvez não consiga, porque o chinelo tem como é que fala? O chinelo é teleguiado. É que eu estava rindo na metade da frase. O chinelo é teleguiado, viu? Eu sei falar. E acerta, gente, né? Mas daí veio meu pai. E daí eu entendi a gravidade do meu ato. Se eu tivesse falado alguma coisa que não era tão pesada assim, meu pai não viria tirar satisfação comigo. Mas eu falei e eu entendi que eu tinha falado. E ele disse, vai pedir desculpa à sua mãe. E na hora que eu passei por ele, eu tomei um tapão na bunda. A repreensão veio imediata. E isso causou um mal terrível na minha vida. E o que eu quero dizer com isso, né? Que mesmo as crianças, ainda que não fiquem sondando, né, a respeito das escolhas que estão fazendo, em alguns momentos elas também percebem que pecaram. Em alguns momentos acontecem coisas na nossa vida, a gente faz escolhas, mais ou menos, às vezes na escola, a gente está em um grupo e a gente ridiculariza alguém de uma maneira que passa do ponto, e a gente sabe quando passa do ponto. A gente, por mais que você tenha 10, 11, 12 anos, você ridiculariza alguém e quando você passa do ponto, você sabe que passou do ponto e você fica constrangido, mas não tem como mudar. Porque maior constrangimento do que ter ridicularizado alguém é pedir desculpa. Então, você vai chegar ali e vai se afastar daquela pessoa até um dia que haja uma reconciliação natural ali. Sonde a sua vida, pense a respeito das escolhas que você está fazendo, pense a respeito do pouco que você já sabe da Bíblia, pense a respeito do muito que você já sabe da Bíblia e comece a pesar a respeito das escolhas que você faz, mesmo que você seja bem criança, não faça isso com rotina, mas é necessário que você faça isso. Eu estou dando uma alongada porque o slide é grande, estou vendo um pessoal anotar aí, mas, enfim. A gente chega no primeiro texto citado, que eu não sei quem que pegou aí, mas é Salmo 51:5. Por meio de Salmo 51:5, a gente vai ter uma noção a respeito do porquê isso acontece, por que a prática do pecado acontece na nossa vida. Esse é um texto-chave. Se você não tem um círculozinho, um número, um risco nessa frase, nesse versículo, faça agora, rabisque aí sua Bíblia. Se você não gosta de rabiscar, não rabisque. Mas se você gosta e não tem, anote. Esse é um texto importante. O pecado original é o pecado com o qual a gente nasceu, que é como a gente chama o pecado da nossa origem, do início. E é uma expressão, né, pecado original, que a gente usa para ensinar sobre o motivo da distância que existe entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Sem Cristo, nós somos totalmente desagradáveis para Deus. Porque a gente já nasce em pecado. Você pode pensar, nossa, eu pequei a primeira vez na minha vida, eu tinha 5 anos quando desobedeci meu pai, minha mãe, briguei com um amigo, etc. É a sua concepção de pecado, mas não é a bíblica. A bíblica mostra para a gente que a gente já nasceu com essa semente plantada em nós, que é chamada de pecado original. Sendo assim, um homem que eu admiro muito, que é o James Packer, ele fala sobre isso o seguinte: pecado original significa que não somos pecadores porque pecamos. Ou seja, eu não me torno pecador porque eu peco, porque eu faço coisas desagradáveis a Deus. Nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, eu só produzo aquilo que na verdade indica aquilo que eu sou. Se eu cometo pecado, quer dizer que eu sou o pecador, e não o contrário. Eu não conquisto o pecado para me tornar pecador. Eu peco porque já tenho aquilo conquistado para mim, porque eu nasci com aquilo em mim, com esse mal em mim. Isso significa que a gente não precisa fazer algo, então, para desagradar a Deus. E com isso, a gente é inevitavelmente levado a entender que nós já somos, por natureza, totalmente desagradáveis a Deus sem Cristo. Se você está sem Cristo, a sua vida é totalmente desagradável a Deus. Um outro termo que a gente usa com frequência é um que a gente chama de depravação total. Primeiro pecado original, depois depravação total.
Antes ainda da depravação total, quero só conceitar um pouquinho aqui rapidinho. O que é a pecaminosidade humana, então? É o fruto do pecado original. E o que significa pecado original? Significa que aquilo que eu produzo não faz de mim aquilo que eu não era, mas demonstra, na verdade, aquilo que eu sou. Se eu cometo um pecado, não quer dizer que eu ainda, nossa, foi uma falha aí, não é que eu sou pecador, não, é que eu fui sem querer e etc. Não, se você pecou, é justamente porque você está expressando aquilo que você é pecador. Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É uma frase que eu colhi do James Packer. Agora, sobre a depravação total. A gente pode dizer que ela é a consequência do fato de nós sermos quem somos. Se temos em nós o pecado original, nós produzimos depravação total. O que você é? Pecador. O que você produz? Depravação. E o que é depravação? É estragar. Eu tinha um primo, de novo, aquelas ilustrações só servem para mim, mas espero que sirva para você também. Ele era apelidado de mandíbula, porque ele ganhava carrinhos, né, como todo menino, só que ele ganhava carrinho bom, né, que a gente brincava, pelo menos na minha época, carrinho de ferro. Hoje seria um Hot Wheels da vida. Não chegava o fim do aniversário sem que pelo menos uma roda tivesse fora, porque ele colocava na boca e começava a mastigar aquilo. Ele estragava tudo que vinha na mão, não, na boca dele. Mesmo um carrinho de ferro, que as meninas talvez não saibam, mas é o melhor deles, assim, tipo, se você quiser presentear um garoto, né, uma criança, por favor, né, rapaz, dê um carrinho de ferro, o Gabriel principalmente. Meu sobrinho tem uma coleção. Tudo que vem à nossa mão, mesmo sendo um presente dado a nós, mesmo sendo algo que a gente considera como aquilo que é agradável para a gente estraga por causa do pecado e da depravação total. O texto que a gente leu diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos, portanto, sem Cristo, nós éramos totalmente sujeitos à inclinação, totalmente guiados, escravizados mesmo pelo pecado, e produzíamos somente aquilo que é diagnosticado como aquilo que estraga, aquilo que causa dano, que é o que a gente está chamando aqui de depravação total. Então, sem Cristo, todo ser humano está estragado, porque todo o nosso ser foi corrompido pelo pecado que habita em nós, mas não somente habita, como também domina, escraviza a gente. Como que o pecado nos escraviza? Ele controla a nossa vontade. Se eu pedir para você abrir o coração e dizer o que você sente quando você vê situações, estou tentando ser polido aqui agora, quando você vê situações que causam em você reações espontâneas. Nossa, que difícil. Meu pai, quando você, vou suavizar bem agora, quando você está lá na sua escola e passa o garoto, a menina que você gosta, você consegue controlar o que você sente? Não, obrigado por terem respondido, porque era isso mesmo que eu queria ouvir. Imaginei que você falasse, não, controla, eu estou bem tranquilo quanto a isso, pastor, então sou maduro o suficiente e tal. É exatamente assim quanto ao pecado. Quando ele te domina, ele é espontâneo em você, ao ponto de você nem sequer cogitar a hipótese de bloqueá-lo, de bloquear o seu pensamento, de bloquear a sua emoção e a sua vontade, porque ela é dominada. O pecado nos escraviza porque ele controla a nossa vontade. E com isso a gente chega num ponto que vai definir, pode passar por favor, o que é ou como é a mente corrompida e depravada pelo pecado. Eu esqueci de escrever isso, mas é esse o tema dessa parte. Como é a mente corrompida e depravada pelo pecado? Como é a mente corrompida e depravada pelo pecado? Eu coloco mente aqui porque hoje a gente compreende que aquilo que governa nossa vontade está na cabeça, né?
mas nos textos bíblicos você vai ver como isso é diagnosticado e tratado como coração. Então, se você lê isso na Bíblia, a respeito do coração, é bem a respeito do que eu quero comunicar para vocês hoje, a respeito da nossa vontade, nesse momento, né? A mente corrompida pelo pecado é totalmente incapaz de produzir outra coisa que não seja pecaminosa. Mesmo os nossos aparentes atos de bondade, na verdade, são pecaminosos. Eles muitas vezes fazem o bem para as pessoas, mas eles não glorificam a Deus. E se não há glória para Deus, há quebra do primeiro mandamento. E se a quebra do primeiro mandamento é pecado. Mesmo que você junte todas as suas forças para fazer o bem, aquele que mais precisa, juntar lá as suas moedas para dar um alimento àquele que está sem alimento, um leite, uma roupa para a pessoa vestir, e você imagina que aquilo está glorificando a Deus, mas se a sua vontade, se o desejo do seu coração é ser visto como uma pessoa que é desapegada dos seus bens, uma pessoa que entende que deve administrar bem a sua finança para que as pessoas vejam que você é um excelente praticante da Bíblia, tudo aquilo que na sua prática envolve como fundamento aquilo que você está focando em você, você acaba deixando de glorificar a Deus. Se você reage, se você obedece, se você corresponde aos textos bíblicos, entendendo que você está pura e simplesmente colocando em prática aquilo que o seu Senhor te manda fazer, te ordena fazer, assim como o pecado te escravizava a fazer muitas coisas, agora o Senhor Jesus te manda também fazer, porque é o dono da sua vida, você simplesmente obedece, não precisa literalmente nada que venha a fazer com que você testifique daquilo para as pessoas, como se você precisasse provar que a sua atitude de bondade é algo que precisa ser dignificada, vangloriada, melhor dizendo até glorificada. Voltando sobre o pecado, que é aquilo que eu quero tratar bastante aqui, para a gente ficar bem triste mesmo. Um exemplo do que a gente produz sem Cristo está em Gálatas 5, versos 19 a 21. Um texto bastante conhecido nosso, né? Foram duas pessoas, inclusive. Né? Gálatas 5, versos 19 a 21. Leiam, por favor. Ok, aqui está um exemplo daquilo que a gente produz sem Cristo. Por que a gente sabe que quem produz e anda assim está sem Cristo? Porque não herdará o reino de Deus. O texto é bastante claro, né? Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Você pode pensar, cara, mas eu vejo algumas dessas coisas na minha vida agora. Eu estou perdido, eu estou sem Cristo. Você precisa perguntar isso mesmo. O questionamento que você deve fazer é exatamente esse. Eu não habitarei no reino de Deus porque eu estou praticando com prazer e alegria algumas dessas coisas, todas elas, ou só uma delas. A pergunta que você precisa fazer é exatamente essa. Ontem a gente viu a respeito da fé que nos conduz à mudança, a gente vai ver isso bastante também à noite. Como se essa primeira parte fosse aquilo para causar um pouquinho na nossa consciência e à noite trazer um refrigério, né? Mas a ideia é essa, você lê textos como esse que relatam uma série de comportamentos que fazem com que você pense, questione a respeito da salvação em Cristo, porque você não está vendo em si mesmo aquilo que você deveria ver, como a gente viu ontem, são bons frutos. Vou ler aqui o que eu anotei para não devagar demais. Quando a gente segue os desejos da nossa natureza humana, os resultados são sempre os mesmos. Nesse texto é citado a carne, né? Carne é aquilo que em nosso interior, né, dentro de nós, deseja ser o próprio Salvador e Senhor. Se você vive escravizado no pecado, é porque você não reconhece o senhorio de Cristo. Então, o Senhor da sua vida é você mesmo. E quando você é o próprio Senhor da sua vida, você não mede os limites para fazer com que você seja ou receba as glórias, as honras e
por causa do nosso pecado, a gente não se satisfaz com a honra dos outros, mas a gente se satisfaz com prazeres desagradáveis a Deus. É como se fosse um ímã, que no lado certo ele junta e prende, e no lado errado ele repele ao ponto de não conseguir nem encostar. Se você não sabe o que eu estou falando, você pega 2 ímãs aí em algum lugar e tenta fazer isso. Os 2 lados, há 2 lados que se unem e grudam, né, ficam presos. E há outros 2 lados que se repelem. Você não consegue encostar de jeito nenhum. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida quando a gente está sem Cristo. É como se a vontade de Deus soasse para nós como aquilo que faz com que quase que a gente seja empurrado a fazer o contrário. Porque o Senhor da nossa vida não é Cristo, o Senhor da nossa vida somos nós mesmos. E aquilo que eu quero para mim é satisfazer o meu desejo imediatamente. Não me importa se Deus quer ou não quer que eu faça aquilo. Eu quero, então eu vou e faço. Ser Senhor e Salvador da própria vida funciona de uma maneira que vem a rejeitar tudo aquilo que é gratuito. Um pastor presbiteriano americano, que tem um livreto comentando assim, bem gostoso de ler, inclusive, o livro de Gálatas, nesse trecho ele fala o seguinte, é o Timothy Keller. Ele fala o seguinte: o pecado por baixo de todos os pecados é sempre a falta de confiança na graça e bondade de Deus e um desejo de proteger e salvar a própria vida. A carne destrói os relacionamentos, conduzindo os que andam nela a viverem de modo egoísta. Quando alguém vive sem lutar, significa que Jesus não o redimiu, não o perdoou, e que o Espírito Santo não o fez nascer de novo. A gente vai ver isso sobre isso à noite. Esse é o motivo pelo qual Paulo afirma que aqueles que andam nela, né, na carne, não herdarão o reino de Deus, lá no verso 21. Não é pelo fato de andarem nela, mas pelo fato de Cristo não ser o Salvador das suas vidas. O meu procedimento testifica quem é o meu Senhor. Por isso que é grave se comportar de qualquer maneira. Por isso que é grave se comportar de qualquer maneira, ser disciplinado pelo seu pastor e conselho e repelir a disciplina. Por isso que é grave você se comportar de qualquer maneira e não atentar para isso, para os seus pensamentos, emoções e comportamentos. Por isso que é grave você ser conduzido ou conduzir a própria vida de uma maneira que você tenha muito prazer em determinadas letras de músicas que persuadem a sua mente e fazem com que você sinta desejos de corresponder àquilo que aquelas músicas estão te incentivando a fazer. E só isso. Este é o principal motivo do pecado ser grave. Mas nós temos outros. Passe, por favor. O pecado é grave e deve ser punido. O pecado é grave porque ele nos impede de conquistarmos a cura para a nossa doença, o perdão dos pecados. O pecado é grave porque mesmo que a gente venha reconhecer nossa necessidade do perdão de Deus, não o desejaremos mais do que permanecer pecando. Você deve conhecer pessoas, quem sabe você seja uma delas, que diz, nossa, se não é Deus na minha vida, Deus o livre. Tipo assim, Deus o livre viver sem Deus. Eu não vivo sem Deus, eu não sou nada sem Deus. Mas será? Será que você já não está vivendo sem Deus? Será que você já não está sendo tudo sem Deus? Será que o seu comportamento, os desejos que você tem e as suas emoções de, por exemplo, invejar e etc., já não estão mostrando para você que na realidade você não tem Deus e Deus o livre se você não tiver Deus? A Bíblia nos conduz a isso como um sinal. O texto lido aqui, um pouquinho antes, lá em Romanos 8, diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E se o Espírito Santo está em nós, ele muda o que você soube que ele faz ontem? Ele muda a sua consciência. De forma que, pela última vez, à noite a gente vai ver mais sobre isso. Mas o Espírito Santo muda a nossa consciência ao ponto de literalmente, verdadeiramente, profundamente, você não mais ser o mesmo. Você não pode mais pensar da mesma forma, fazer as mesmas coisas e ter as mesmas emoções.
Isso é grave. Manter-se no pecado é grave. Isso nos leva a reconhecer em nós uma falsa conversão, que a gente vai tratar disso bem no final dessa parte. Vou dar uma corrida aqui, eu acho que eu estou demorando muito. Alguém está vendo aí o tempo que eu estou usando? Não? Vocês acham que eu estou demorando muito? Pode falar, que daí eu dou uma corrida. Então vocês estão lascados. Então, é nóis. 37? Ixi, então estou assim. Por fim, aqui do pecado ser grave. O pecado faz com que a gente tenha mais prazer na maldade do que na bondade, mais prazer na desobediência do que na obediência. E desobediência aqui eu não estou falando de desobediência aos pais, estou falando de desobediência a Deus mesmo. Você tem prazer em ter consciência de que aquilo que você está fazendo é contrário a Deus, porque você não deseja obedecê-lo, você vive escravizado pelo pecado. E pior do que isso, o pecado é grave porque faz com que a gente tenha mais temor da morte do que temor a Deus. Você deve conhecer muita gente que não confia em Deus, não crê em Deus, mas morre de medo da morte. Você pode também conhecer muita gente que teme a Deus e não tem nenhum medo da morte. Lógico que as duas coisas podem caminhar juntas. Quando a gente não compreende muito bem por que a gente morre, a gente teme. Quando a gente também não compreende muito bem por que Deus se expressa a nós, né, porque a gente não conhece muito bem a Bíblia, a gente também teme. A gente tem que caminhar das duas formas. Se você não tem muito entendimento a respeito da morte, nós temos muitos livros que tratam sobre isso. Você pode se aprofundar. Ler textos, por exemplo, de comentários bíblicos numa Bíblia de estudo mesmo já ajuda bastante. Tem uns vídeos no YouTube, que na verdade são programas de rádio do Reverendo Augustus, que se chama, meu Deus, isso mesmo, em poucas palavras, o PNO. O PNO ainda é outro, perguntar não ofende. Foi bom lembrar dos dois. Os dois são muito bons. Em poucas palavras, ele traz um pouquinho mais de tempo, e ali tem muitos temas muito bons, muito edificantes, e alguns que a gente normalmente, pelo menos eu, nunca fui questionado na igreja. Às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, e ali é um ótimo recurso para você tirar suas dúvidas, tá bom? Seguindo aqui, o pecado, se não for perdoado, será punido. Então, o pecado é grave e deve ser punido. Se o pecado não for perdoado, ele será punido. Provérbios 17:15. Quem que pegou Provérbios 17:15? Pode ler de novo, é bem curtinho, por favor. Isso. Condenar o justo ou absorver o perverso diante dos olhos de Deus é algo terrível. Nós, naturalmente, ficamos bastante indignados com a injustiça, né? Quando você sabe que alguma coisa ruim aconteceu a alguém de perto ou de longe, você fica bem triste, indignado, e para provocar vocês um pouquinho, espero realmente que provoque, nas últimas 2 semanas, mais na semana passada, ou até retrasada, a gente ouviu sobre o caso do menino Juan. Se você não sabe o que é isso, procure saber, para te chocar mesmo, ao ponto do que o ser humano é capaz de fazer. Questões como essas devem consternar a nossa vida, devem fazer com que a gente realmente perca o sono, perca a fome, devem fazer com que a gente ore a Deus, clamando por misericórdia, clamando aquilo que a gente usa, né, a palavrinha lá, Maranata, vem Senhor Jesus, vem redimir tudo, vem consertar tudo, vem recolher os seus e exercer juízo. A gente, situações ruins fazem com que a gente pense assim, né? Mas o que eu quero dizer aqui é a respeito da forma como Deus vê a justiça. Ele não pode absolver aquele que deve ser condenado, ele não pode justificar aquele que deve ser condenado, perdão. Ele não pode absolver aquele que deve ser condenado, ele não pode condenar aquele que precisa ser absolvido. Ainda que nós tenhamos um senso a respeito de indignação sobre a injustiça, Deus tem um senso perfeito a respeito disso. Ele é justo juiz. Ele detesta a injustiça muito mais do que nós. Ele detesta a injustiça perfeitamente. O papel do juiz é bastante simples, né? Ele deve ser justo e imparcial. E Deus será assim no exercício da justiça. Ele será justo e imparcial.
Mas isso não é muito reconfortante para a gente, porque a gente se considera e tem visto que somos pecadores. A gente precisa admitir diante de Deus que a gente é transgressor da lei e culpado diante de Deus. Esse movimento de ir diante de Deus e reconhecer a própria injustiça é algo, na realidade, muito bom, porque faz com que a gente reconheça que Ele é justo e nós somos injustos. Sendo a justiça de Deus nada reconfortante para a gente entende que todos nós estamos em pecado, que todos temos desobedecido os mandamentos de Deus, e isso faz com que a justiça de Deus, lida aqui em Provérbios 17:15 e outros muitos textos, não sejam boas novas para nós. Quando você vai evangelizar, você fala, Deus está prestes a te condenar, converta-se. Ou você fala, Deus te ama, ou Deus pode expressar o seu amor a você, converta-se. A nossa frase de evangelização ela é muito mais amorosa do que falando a respeito do juízo de Deus. Nas palavras de Jesus, eu nunca fiz as contas, mas já vi muito comentário sobre isso. No Novo Testamento, a gente tem o triplo de palavras que falam sobre a justiça de Deus na boca de Jesus, registradas pelos evangelistas, do que palavras que falam sobre o amor e a graça de Deus, expressas no próprio Jesus. Então é lógico que a gente não pode falar só do amor de Deus sem falar da justiça. Mas o que eu quero dizer é que a gente, na hora que vai conduzir as pessoas, convidar as pessoas para virem num acampamento, você não vai falar assim, a primeira mensagem vai ser sobre pecado. Vai ser horrível, você precisa ir. Vai ser horrível e precisa ser horrível. E mesmo para mim, falar essas coisas é muito ruim. Mas a gente vai ver como isso é extremamente bom. Ter uma sólida compreensão do nosso pecado faz com que a gente seja encaminhado a ter uma sólida compreensão a respeito da nossa necessidade de Cristo. A justiça não é boas novas para nós. Ela seria se a gente fosse perfeito, mas a gente não é perfeito. Então, Deus sendo justo, Ele será justo em nos condenar e nos punir por causa do nosso pecado. E nesse ponto a gente só pode apelar para a misericórdia de Deus. O problema é que quem não crê em Jesus não apela para a misericórdia de Deus. Se você não crê, se você não tem fé em Cristo, que é o único meio pelo qual Deus pode perdoar pecados, você não apela para misericórdia nenhuma. Você fala, Deus, me perdoe, por favor, me perdoe. Mas eu não creio em Cristo, acho que Cristo foi um grande homem, um grande líder, mas não é o meu Salvador, então se o Senhor puder me perdoar sem Cristo, biblicamente isso é impossível. O ser humano sem Cristo está condenado. Próximo slide, por favor. Qual a solução para a gente? Se converter. Mas a conversão é impossível para o homem. A conversão é impossível sem Cristo. Por quê? Por causa do pecado original. Adão está numa posição representativa, como cabeça da humanidade, como a Bíblia ensina lá em Romanos 5, verso 12 a 21. É um texto um pouquinho longo, eu não lembro quem vai ler. Quem lê, por favor, leia bem pausadamente, assim, não precisa ter pressa nessa leitura. Romanos 5, verso 12 a 21.
Ok, obrigado. Em Adão todos pecaram, todos estão condenados, todos morrem. Algumas pessoas acham essa ideia um pouco estranha e questionam a respeito disso, do tipo, como que em mim pode ter sido causado algo que eu não tenho culpa? Como que em mim pode ter sido causado algo que é culpa, na verdade, de Adão? Preste bastante atenção. Talvez esse questionamento seu demonstre mais a sua prepotência de achar que não merece punição do que uma verdadeira revolta contra Adão. Você diz, não, eu não mereço receber aquilo que Adão escolheu fazer. Isso demonstra, na verdade, uma prepotência, como se você não merecesse punição, como se aquilo que você é hoje, do tipo, não, eu não creio que eu recebi em mim o pecado original, porque eu tenho vivido de uma forma digna, porque eu tenho vivido de uma forma boa, e eu não nasci em pecado, coisíssima nenhuma, e etc. Outras coisas mais que, se você não ouviu, provavelmente você vai ouvir, que eu já ouvi algumas vezes, questionamentos, inclusive, contra textos bíblicos, contra fatos, né, que a gente diz que não é argumento, mas tem gente que argumenta bem contra alguns textos bíblicos, principalmente quando o tema é esse, o pecado. Talvez esse questionamento, então, seja mais uma prepotência do que um reconhecimento, porque é como se a gente que questiona, essas pessoas que questionam isso, considerassem que no lugar de Adão elas fariam uma escolha diferente, e no lugar de Adão elas seriam como Cristo, na verdade, e ao invés de conduzir a humanidade como Adão conduziu ao pecado, elas conduziriam a humanidade e salvaria todo mundo, como Cristo fez. E se é assim, gente, se é assim, se você, na sua concepção, acha que você escolheria diferente de Adão, escolheria ou serviria para a humanidade tal como Cristo, você peca pior do que Adão, porque você está mais parecido com Satanás do que com Adão. Satanás desejou ser como Deus, porque se você acredita que salvaria a humanidade de um jeito diferente de Deus, você deseja ser como Deus. Esse é um pecado terrível, pecado semelhante àquilo que conduziu Satanás. De modo que o nosso cabeça representativo, então, Adão, fez uma escolha por todos nós, com que todos nós concordamos, porque nós escolhemos desobedecer a Deus incontáveis vezes. No seu dia, você escolhe desobedecer a Deus muitas vezes, e isso já deveria te conduzir à humildade, na verdade, não a questionamentos prepotentes como alguns desses, né? Além disso, se a gente deixar de ver as consequências desastrosas do pecado de Adão na nossa vida, a gente, e na humanidade inteira, né, a gente não vai apreciar com profundidade a obra de Jesus pelo seu povo. Assim como em Adão todos morrem, também em Cristo muitos serão vivificados, como em Adão todos pecaram, também em Cristo muitos serão justos. E assim a gente chega no texto-chave do nosso acampamento também, mas também desse trecho, que responde à pergunta, por que a conversão é impossível para o homem? João 16, 8. Quem achou? João 16, 8. A continuidade do texto, Jesus, não sei outra palavra, explana um pouquinho mais sobre o que é esse convencimento. Então, anote esse texto aí, João 16, 8. Ele não está ali na projeção, mas é um texto muitíssimo importante. Por que a conversão é impossível para o homem? Porque quem converte é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. À noite a gente vai retomar a partir dessa consciência bíblica aqui de João 16, 8. E por isso que eu quero concluir abruptamente. A gente vai concluir, primeiramente... Vê se tem mais um slide, por favor. Ah, tem. Esqueci de anotar. Pode deixar na consideração final. A gente vai concluir, diante desse emaranhado de informação,
muito panorâmica sobre o pecado e sobre nossa representatividade em Adão e em Cristo, que a humanidade está dividida em dois grupos. O primeiro está encabeçado por Adão, que está totalmente culpado e condenado. O segundo é a nova humanidade, que está liderada em Jesus Cristo. Essa está reta, justificada e viva nele. Só há dois grupos. Ou está em Adão, ou está em Cristo. Todos nós pertencemos ao primeiro grupo por ascendência natural. Todos nós nascemos em pecado. Fomos concebidos, não por causa da nossa mãe, né? Por muito tempo se pensou uma barbaridade dessa, que a concepção, né, como as crianças são formadas, fossem o ato pecaminoso que fazia com que a gente nascesse em pecado. Mas não é. Todos nós pertencemos ao primeiro grupo, estamos em Adão por causa do pecado original, nascemos depravados, com total capacitação de sermos livremente, por nosso desejo, escravizados pelo pecado. E nem todos, então, estão em Cristo. Somente aqueles que, pela ação do Espírito Santo, crerem em Cristo, serão libertos dessa escravidão do pecado. Como que isso acontece? Como que eu sou? Como que você é liberto do pecado? É pelo convencimento do Espírito Santo, pela fé, que é dom de Deus. Parte do texto que a gente leu lá de Efésios 2, né? Quero seguir para algumas aplicações aqui diante disso que a gente viu, que é a seguinte. O que você sente quando você ouve falar que sem Cristo toda a humanidade tem sobre si uma sentença de morte? O que passa na sua cabeça, se você quiser até anotar a resposta dessa pergunta? Não vai estar lá no bloquinho, mas você pode ir para lembrar a respeito disso. O que você sente quando você percebe que pela Bíblia, a informação que a gente recebe, o ensino que a gente recebe é que sem Cristo, todos nós, toda a humanidade está com uma sentença de morte atestada já. Você se entristece? Será que você sente aquele frio no estômago? Será que você sente medo? Talvez também você não sinta nada. Sabia que sem o reconhecimento a respeito do seu pecado, você jamais terá o reconhecimento a respeito do senhorio de Cristo? Falar sobre o pecado é muito importante. Por mais que você já tenha ouvido estudos sobre o pecado em outros acampamentos, na sua igreja, não se canse de ouvir a respeito disso. Porque o estudo a respeito do pecado trata a respeito do estudo do ser humano. Faz com que você reconheça em você quem você é sem Cristo e faz com que você seja encaminhado a Cristo. Eu lembro que por muito tempo mesmo, assim, talvez anos, eu orava a Deus, falava, Deus, eu quero conhecer Jesus, eu quero tentar entender melhor por que eu preciso de Jesus. Eu sei que sou estranho, talvez você já tenha um entendimento muito bem claro na sua mente, mas eu não tinha. Eu lembro de orar por isso muitas vezes, falar, Deus, eu não entendo por que preciso de Jesus, entendeu? Tipo, eu nasci na igreja, estou sempre ali envolvido, nunca fiz nada demais, assim, nenhum pecado, e etc. E daí eu comecei a estudar, ou começaram a dar para mim estudos a respeito do pecado. Eu comecei a perceber que sim, eu era muito pecador. Que mesmo antes de eu ter um entendimento a respeito das minhas práticas pecaminosas, eu estava pecando ainda que inconscientemente. Biblicamente, nós recebemos condição de reconhecermos aquilo que é pecado, afastarmos-nos dele, negarmos isso e abraçarmos aquilo que vem de Deus para nós por obediência. Então, se você acha que o pecado é um assunto desgastante, provavelmente você acha também que Jesus é um cara admirável, é um grande líder, uma pessoa assim que você admira, que se você encontrasse aqui agora, você falasse, ó Jesus, sério mesmo, o senhor é fenomenal, uma pessoa admirável. As pessoas que não creem em Deus, que estão ali no meu ciclo de amizade, inclusive eles admiram o Senhor, tal como admiram Gandhi, tal como admiram aí da Viva e o Dalai Lama, pessoas aí que são líderes dos seus povos, e o Senhor foi um grande líder lá dos judeus, e é admirável tudo aquilo que o Senhor pregou.
Se você não tem consciência do seu pecado, você trata Jesus assim, como um ser admirável. Mas você não trata ele como o salvador da sua vida, como o meio pelo qual Deus perdoa os pecados. E isso é terrível. Se você pensa muito bem sobre Jesus, mas não pensa em Jesus como meio pelo qual Deus perdoa os pecados, isso é terrível. Você já orou pedindo perdão a Deus em algum momento? Não do tipo, Senhor do céu, não vejo o que eu vou pensar agora. Não ouço o que eu vou dizer agora. Que Deus me livre de ser condenado pelo que eu vou fazer agora. Esse tipo de expressão que eu já ouvi muitas vezes e que na realidade mostra que a gente não teme a Deus, né? Quem fala assim, porque não conhece bem a respeito do juízo de Deus, a respeito do nosso pecado que é muito grave e deve ser repelido de nós. Sabe esses mosquitinhos que até agora há pouco estavam na nossa cara? Para repelir ele você precisa aplicar o repelente, né? Então a mesma coisa, para você repelir o pecado você precisa aplicar o temor de Deus na sua vida, para que ele não entre pela sua boca e te contamine o corpo inteiro. Estou falando do mosquito, brincadeira. Do pecado, lógico. Suavizando um pouquinho. Se isso não é assim para você, né, se você ainda nunca orou pedindo perdão a Deus, se você, sei lá, ouviu pela primeira vez agora a respeito do pecado, é muito importante que você clame o perdão de Deus. Inclusive, o clamor do perdão a Deus é um excelente sinal de que Deus está nos conduzindo ao senhorio de Cristo, que faz com que a gente seja perdoado. Deus está nos conduzindo ao senhorio de Cristo, que faz com que a gente receba a fé salvadora, que a gente vai ver também rapidinho à noite sobre ela. Eu quero fazer uma oração. Antes da oração, no entanto, eu quero terminar essa primeira parte incentivando a vocês para que nesse período agora do curtir, compartilhar aí, os temas tratados aqui nessa palestra sejam reafirmados com aquilo que você conseguiu anotar, com aquilo que você vai discutir no grupo a respeito do pecado, e que isso ajude você na memorização a respeito do maior problema da nossa vida, que não é uma doença, que não é um problema de relacionamento, que não é a sua preguiça de fazer determinadas coisas, mas é o seu pecado. Nem sequer a sua nota baixa que levou você a uma reprovação é o pior problema da sua vida. O pecado é o pior problema da sua vida. Ele precisa ser sanado por Jesus, somente por Jesus. Lembrando que é muito importante, para que a gente tenha profundo entendimento